O que é que acontece? Tá todo mundo falando do Yanni, e aí eu perguntei se vocês queriam que eu falasse do Yanni, e todo mundo queria que eu falasse do Yanni, porque tá todo mundo falando do Yanni. E aí eu pensei que ia dar um super material, ia dar para fazer um super vídeo, ali apontando muita coisa ali do Código Penal, discorrer sobre vários artigos, sobre várias leis, danos morais. Eu pensei, vou fazer um super vídeo com o conteúdo, porque o nome do Yanni não para de sair, todo mundo só fala dele. Aí eu fui pesquisar, eu fui assistir uns vídeos, estava fazendo isso até agora há pouco. Fui assistir uns vídeos, entrei no Twitter dele, fui dar uma olhada, no Instagram eu não olhei, mas assisti uns vídeos, olhei o Instagram dele e vi que não tem nada demais, porque tudo que tem ali é ele xingando, chama todo mundo de burro, chama todo mundo disso, daquilo, coloca apelidos pejorativos em todo mundo, e basicamente é isso. Aí eu fiz até uma lista aqui de todas as pessoas que eu consegui, nessa minha pequena busca que eu fiz, todas as pessoas que eu vi que foram ofendidas por ele. E aí, essa lista aqui é a seguinte: Alexia, Tiesa, o Orochinho, o Jean L., obviamente, a Juliana Scramocin, o Gabriel Azevedo, o Stott, um tal de Stott, e os advogados do Jean L. Todas essas pessoas ele chamou de burro, disso, daquilo, colocou apelido. E essa é a conduta, ele está na internet fazendo isso. Para mim, assim, eu achei que eu ia encontrar um super material, fazer um super vídeo falando sobre várias leis, explicando vários artigos, várias implicações legais, e não, porque tudo que ele faz na internet é fazer baderna, entendeu? Assim, eu não quero usar um termo, enfim, tudo que ele faz na internet é gritaria, gritaria e gritaria, o que tem ali basicamente é ele incorrendo na injúria, entendeu? A injúria que eu já escutei nos vídeos anteriores, eu já falei bastante, né? Que eu expliquei os 3 crimes contra a honra, que esse caso do Jean L., do Raluca, essa situação toda, envolve basicamente ali os crimes contra a honra, né? Que são 3 crimes, que é a injúria, a calúnia e a difamação, que não são a mesma coisa, são coisas diferentes, apesar de todo mundo usar como sinônimo. Então, o que é a calúnia? É imputar falsamente um crime a alguém. O que é a injúria? É o xingamento de baixo calão, é atribuir um adjetivo negativo a alguém com o objetivo de ofender essa pessoa, ofender a sua honra subjetiva, entendeu? Isso é injúria. Seu burro, que é o que o Yanni faz o tempo todo, ele chama todo mundo de burro. Todo mundo é burro. Desses nomes que eu citei aqui, e com certeza tem bem mais nomes do que esses. Esses aqui foram os nomes que eu consegui ver aqui numa rápida olhada, mas com certeza tem bem mais nomes do que isso que ele ofendeu. Mas injúria é isso, é chamar a pessoa, seu isso, seu aquilo, vai para aquele lugar, aqueles termos de baixo calão. Isso é injúria. E quando a gente fala da difamação, a gente está falando de ofender a honra objetiva de alguém, a honra pública da pessoa, né? Espalhar ali eventos da vida da pessoa que desabonem a sua conduta pública. Esses eventos não precisam ser necessariamente mentira, pode ser um evento verdadeiro. Por exemplo, Maria traiu João e o Pedro vai lá e espalha para todo mundo que Maria traiu João, entendeu? É a famosa fofoca, conversa fiada. E aí não interessa se é verdade ou se é mentira que Maria traiu João. O simples fato de Pedro espalhar para todo mundo esse evento que é socialmente reprovável, que envergonha Maria, por si só já configura o crime da difamação. Então, a difamação é a famosa fofoca, não importando se essa fofoca é verdade ou mentira, bastando que essa conversa fiada, essa fofoca, cause uma vergonha alheia na pessoa que está tendo o seu nome envolvido ali. E a gente viu isso
a gente viu isso como? A gente viu isso que supostamente foi atribuído ao Jean, né? A Thaís diz em seu vídeo que o Jean L que espalhou para todo mundo que a história ali da traição e tal, não sei o quê. Então a pessoa que espalhou aquela conversa ali, aquela traição, teria incorrido aí, provavelmente incorreu, no crime da difamação, que é o artigo 149 do Código Penal. Isso é difamação que a gente está vendo e é o que a gente mais vê nesse caso. A gente vê injúria. Eu reagi ao Putz Digo 2 e apontei lá a quantidade de injúrias que o Raluca cometeu e reagiu ao dossiê Raluca parte 2 também. A quantidade de injúrias que ele cometeu, xingando, xinga ciclano, xinga fulano, xinga todo mundo. A calúnia, que é imputar falsamente um crime a alguém, e aí eu expliquei, né, que a Thaís, ela implica ao Jean vários crimes ali, né, de perseguição, de violência psicológica contra a mulher, e aí eu fiz um vídeo reagindo que eu expliquei um por um, né, e aí do assédio, que as pessoas nesse caso todo usam o termo assédio, mas eu já expliquei que o termo correto não é assédio, é importunação sexual. E aí eu expliquei a diferença entre assédio e importunação sexual, né? Que assédio é quando tem alguém com um cargo superior querendo vantagem sexual de alguém com um cargo inferior, que está em um cargo inferior. O chefe que vai aliciar a empregada, ou o estagiário, a secretária, entendeu? O professor que vai aliciar o aluno, a aluna, para obter alguma vantagem sexual. Isso é assédio. Nesse caso envolvendo o GAL, a Thaís, todos esses envolvidos, a gente não tem uma relação de hierarquia entre ninguém ali. Então, é a importunação sexual, que é a tentar obter vantagem sexual de forma não consentida, né? Que é o que a Thaís acusa o Jean. Então, aí a gente tem o assédio não, aí a gente tem a importunação sexual, mas as pessoas usam um termo errado, tecnicamente errado o tempo todo, não é um assédio, é uma importunação sexual. Isso não vem muito ao caso, mas eu estou deixando claro porque aqui é um canal de jurídico, então é assim que funciona na lei, então estou deixando claro. Mas esse vídeo é sobre o Yanni, então eu vou tentar falar sobre ele, né, que é o seguinte. Bom, vamos lá. O Yanni, ele brigou com todo mundo, eu fiz algumas anotações aqui, mas eu nem vou falar uma por uma, porque eu já disse o que ele faz na internet, basicamente, é fazer barulho xingando todo mundo, entendeu? É isso que ele faz o tempo todo. Aí, por exemplo, tem a briga dele com o Orochinho, né? Que o Orochinho estava reagindo ao vídeo dele, né? Aquele dossiê parte 3, e aí o Orochinho interrompeu a live lá, ficou o pé da vida, interrompeu o react, e aí o Yanni não gostou e fez um vídeo xingando o Orochinho, chamando de bigode de pentelho, não sei o quê. No pouco que eu vi ali, diretamente assim, eu não vi, assim, de uma forma direta, ele incorrendo ali numa injúria, entendeu? Porque eu enxerguei ali mais um mero aborrecimento, ali, assim, em relação ao Orochinho, né? Enxerguei mais um mero aborrecimento, porque eu só assisti esse trecho na qual aquele vídeo que ele faz, chamando o Orochi de bigode de pentelho, não sei o que, não sei o que. Não sei se depois disso ele proferiu outros xingamentos mais graves aí que poderiam ser enquadrados como injúria, calúnia ou difamação. Talvez outra pessoa entenda que bigode de pentelho é uma injúria, talvez outra pessoa entenda. Para mim, isso aí talvez entrasse como um mero aborrecimento, aí no processo civil, no mero aborrecimento, acho que não chegaria a um dano moral não, porque existe uma jurisprudência consolidada nos tribunais que tem algumas situações, né, que a gente passa no dia a dia,
que a gente se aborrece, a gente passa por um dano, só que esse dano não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Portanto, não apto para configurar o dano moral. Então, o dano moral na esfera civil, ele precisa ser uma conduta ali, entre aspas, mais forte, né? Não é porque uma conduta é socialmente errada que automaticamente vai gerar o dano moral, não é isso. Porque nós que vivemos em sociedade estamos sujeitos a, naturalmente, algumas condutas que vão nos ofender, nos causar alguns transtornos, e essas condutas são as consequências básicas do contrato social, né, na qual nós vivemos, estamos sujeitos a isso. Então, essas condutas são classificadas como mero aborrecimento, são condutas que não vão gerar um dano moral, né? Agora, as condutas, entre aspas, mais pesadas são aquelas que realmente têm um nível de reprovabilidade maior, tanto pela sociedade como o judiciário enxerga de uma forma muito mais grave. Aí sim, esses casos estão sujeitos ao dano moral. Por exemplo, eu enxergo falando civilmente aqui, na série de xingamentos ali proferidos contra o Yanni, proferidos pelo Yanni contra o Orochinho, eu, falando na esfera civil, eu não enxerguei um dano moral, enxerguei mais um mero aborrecimento. Ele fala ali meia dúzia de palavras, eu não vi ele investindo pesadamente contra o Orochinho, como o Yanni investiu, por exemplo, contra o Jean L., entendeu? Que ele foi contra o GL com tudo, né? Inclusive ali no Twitter. Então, aí no GL eu enxergo um dano moral, entendeu? A configuração aí de um possível dano moral. Contra o Orochinho eu não enxergo. Aí eu tô falando isso porque eu sei que alguém vai pedir no comentário, fala sobre a treta dele com o Orochinho. Então, assim, eu não tenho muita coisa ali para analisar, a não ser que a treta entre os dois cresça. Se a treta entre os dois crescer, aí talvez dá para fazer um vídeo especificando, falando mais sobre isso, mas basicamente ali, basicamente o que tem ali é o seguinte: de forma civil ali, eu acho que isso nem vai para o judiciário, eu acho que o Orochinho nem tem interesse de levar isso, e se levasse, eu acho que não ultrapassaria ali a esfera do mero aborrecimento, não tem muita coisa ali. Talvez aí, alguém possa entender na esfera criminal como uma injúria, né? Não sei, sim, talvez dê para enquadrar aí como uma injúria. O direito ele é muito interpretativo, vai da interpretação ali dos juízes, né? Eu estou olhando o fato e estou interpretando a minha interpretação sobre esses fatos, né? Mas outra pessoa pode ter outra interpretação, o juiz pode ter outra interpretação. Então, eu sempre falo nos meus vídeos, nada do que eu falo aqui é taxativo, eu não estou buscando a verdade de nada, eu não estou buscando quem está certo e quem está errado. O que eu estou buscando é trazer um conhecimento técnico, conceitos jurídicos, conceitos técnicos, que talvez ajude vocês a entenderem de forma mais objetiva essa situação toda e até formar um juízo, que a gente chama de juízo cognitivo, um juízo de conhecimento mais próprio. Em vez de ficar só na fofoca, aí você tem um pequeno embasamento técnico, aí talvez você consiga formar um juízo melhor, entendeu? Então essa é a minha proposta aqui. Então eu não enxergo isso nessa situação aí do Yanni com o Orochinho, eu não enxergo um dano moral, não. Eu acho que fica mais ali no mero aborrecimento, mas na esfera criminal, talvez... Pode entrar. Valeu, doutor. Mas talvez ali perdi o que estava falando, mas talvez ali na esfera criminal, talvez configure aí alguma coisa, alguma injúria, mas aí vai depender muito da interpretação de cada pessoa. Eu não enxergo, eu não iria por esse lado, não. Então eu acho que essa treta aí do Yanni com o Orochinho, por enquanto, é uma coisa pequena que nem vale aprofundar muito, a não ser que cresça, entendeu? Aí eu fiz o apontamento aqui do Yanni com o Raluca. O Yanni, ele fala que foi ele que planejou os dossiês, que ele planejou tudo, que ele fez tudo, que ele era o cabeça por trás de tudo. Eu tenho dúvidas disso, porque
Na minha opinião, o tiro saiu pela culatra. Na minha opinião, o Yanni deu um tiro no próprio pé, fazendo aquele dossiê, parte 3, e para mim ali foi o maior tiro no pé. E se ele estava por trás do dossiê Raluca parte 1, parte 2, ele deu não só um tiro no próprio pé, como deu um tiro no pé do Raluca também, deu um tiro no pé da Thaís, deu um tiro no pé do namorado da Thaís, e de todo mundo envolvido naquele vídeo, porque se ele realmente estava por trás, e se tudo aquilo realmente foi perpetrado por ele induziu aquelas pessoas a cometerem supostos crimes. Possivelmente ele induziu aquelas pessoas a cometerem crimes, entendeu? Porque o Raluca cometeu crimes. Eu reagi se você procurar aqui, você vai ver todos os crimes que eu apontei que o Raluca cometeu, porque ele comete injúria o tempo todo xingando o Dílio. Possivelmente ele comete calúnia aí contra o GNL. Se ele faz acusação falsa contra o GNL, ele está imputando um crime. Se ele está imputando um crime falso ao GNL, se depois ficar provado que o GNL não importunou aquelas moças, o Raluca cometeu calúnia, que é imputar falsamente o crime a alguém, entendeu? Fora a difamação, a conversa, vazamento de conversas, aquela senhorinha, né, que ele expôs lá no dossiê dele. Então, assim, se o Yanni realmente estava por trás dos dossiês, ele deu um tiro no pé muito grande aí no pé do Raluca, né? Porque se o Yanni escreveu o roteiro, então no roteiro ele colocou tudo aquilo que o Raluca era para falar, o Raluca falou, e muita coisa ali eram coisas que legalmente podem implicar muito o Raluca, tanto que o GNL está processando o Raluca, entendeu? Então, na minha opinião, toda essa história dos dossiês, parte 1, parte 2 e parte 3, é como não fazer um dossiê, é como não se comportar na internet. Primeiro, se ele tinha alguma questão ali, se ele realmente tinha as provas contra o GNL, ele fala que o objetivo dele era chamar atenção com o dossiê parte 1 e parte 2, era chamar atenção para o dossiê parte 3, cravar um alvo ali nas costas dele para chamar atenção. Isso não me convence muito, porque primeiro porque ele cometeu ali, o Raluca cometeu muitos crimes, ele jogou o Raluca numa fogueira, entendeu? Ele jogou o Raluca numa fogueira, jogou o Raluca no olho do furacão, com o Raluca cometendo aqueles crimes que eu apontei no vídeo que vocês procurarem aqui, vocês vão encontrar. A Thaís, quando ele traz a Thaís para o vídeo e o namorado da Thaís, a gente sabe que a Thaís mentiu e a gente sabe que o namorado da Thaís também mentiu. Isso é incontroverso, tá? Isso eu falo assim, com muita tranquilidade, que eles realmente mentiram quando eles apontam que o GNL expôs a sexualidade da Thaís. Depois ficou provado que ela mesma já fazia vídeos no TikTok falando abertamente sobre isso, inclusive no Instagram também. Então, sobre isso eles mentiram. Então, quais provas a gente tem de que eles não tenham mentido em outras coisas? Então, a Thaís aponta contra o Jean ali, que o Jean teria assediado ela, que a gente já sabe que não é o termo correto, não é assédio, é importunação sexual. Que ele teria importunado ela sexualmente, né? Que ele teria até a perseguido ali. E tudo isso são condutas criminosas, entendeu? São ilícitos não apenas civis, que podem ensejar um dano moral, como são condutas, são ilícitos criminais, que pode ser levado para ser resolvido ali de forma criminal, entendeu? Então ela acusa o GNL todas essas coisas, e depois, com o último vídeo do Jean, a gente viu que ele trouxe muitas coisas ali que desmontam muito do que ela fala, entendeu?
principalmente a questão do consentimento, eu não queria, ele me perseguia, não sei o quê, a gente vê que não é bem assim, entendeu? Então, se o Yanni realmente estruturou todos esses vídeos, fica aí o exemplo de como não fazer algo na internet. E aí ele saiu xingando todo mundo e está xingando todo mundo até hoje. Chama todo mundo de burro, disso, daquilo. Todo mundo chama todo mundo de burro. Entendeu? Todos esses nomes que eu citei aqui eu vi chamando de burro. Isso é injúria, isso é o crime da injúria. E o que acontece? O que acontece? Ele chama todo mundo de burro, mas ele tem 16 processos correndo contra ele, né? Ele tem 16 processos correndo contra ele. Eu dei uma olhada nos processos. Eu dei uma olhada assim bem rápida. Eu não olhei todos, acho que eu olhei a maioria. Eu não tive paciência de olhar todos os processos. Mas eu devo ter olhado uns 10 processos que correm ali do Yanni. Essas informações que eu vou passar aqui são informações públicas, tá? Qualquer pessoa que entrar vai ver. Mas, assim, basicamente são processos. Ali, em alguns processos, ele fez acordo, né? Nos processos que eu vi, e os processos que são públicos, que os atos são públicos, ele foi condenado, entendeu? Ele foi condenado, então fica aí, né? Como não fazer na internet, fica aí o exemplo do que não fazer na internet. Ele chama todo mundo de burro, mas ele mesmo tem 16 processos, né? Acho que ele não está muito assessorado por advogado, não sei. Talvez ele não esteja orientado por advogados, eu não sei. Mas assim, ele tem 16 processos correndo, tem alguns processos que estão tentando citar ele. Só um minutinho, que tem uma ligação aqui que não para, pessoal. E aí eu estava falando, pessoal, que o Yanni, assim, eu não sei se ele está assessorado por advogados, porque ele está xingando a internet inteira. Eu entrei no Twitter dele, aí assim, só tem xingamento ali, só tem injúria. É por isso que eu falei que não tem muito material para fazer um vídeo, que eu achei que eu ia fazer assim, dossiê Yanni. Quando eu pensei, vou fazer um vídeo falando só sobre o Yanni, eu pensei, vou fazer o dossiê Yanni. Mas não dá para fazer esse dossiê porque é só injúria, talvez calúnia e talvez difamação. Entendeu? Aí eu vou ficar apontando, aí vai ficar os 300 prints dele ali, calúnia, injúria e difamação. Supostamente calúnia, né? Porque para alguma coisa ser calúnia tem que provar que é falso. Então a gente tem que esperar o desfecho de tudo isso para ver se realmente é calúnia, né? E, enfim. Então ele está ali correndo os 16 processos dele no Jus Brasil. Ele deveria cuidar dos processos, mas está aí na internet xingando, atacando todo mundo, porque eu não posso falar muito sobre isso, mas ele tem muitos processos que estão tentando citar ele, inclusive para fazer determinadas coisas ali que precisam ser feitas, e ele não está fazendo. Não sei, eu nem sei se ele tem advogado cadastrado lá nos autos. Enfim, teve uma pessoa, aproveitar e falar sobre isso, que é o seguinte, teve uma pessoa, num comentário, vou responder agora a uma dúvida que acho que várias pessoas estavam com essa dúvida, que as pessoas falavam assim, porque o Yanni mora no condomínio e ele não recebe as intimações. E como fica nesse caso? Porque a justiça não consegue intimar ele. E é o seguinte, como que funciona nesse caso? Ele pode correr o quanto ele quiser, não adianta, pessoal, porque existe um negócio, tem vários tipos de citação, tem a citação a mais básica, né, a normal, é o aviso de recebimento, né, coloca lá no correio, o cartório do fórum coloca no Correios, envia para a pessoa o aviso de recebimento com a citação, com a íntegra da petição inicial, dizendo
que a pessoa está sendo processada, e ali tem os dados para acessar o processo e tal. Essa é a mais básica. Imagina que volta. Aí, se voltar, se encontrar a pessoa, aí vai tentando citar a pessoa. Aí, o advogado da parte que está processando a pessoa tem que ir tentando localizar o endereço. Aí, vamos supor que esgotou todas as possibilidades e não encontrou o endereço da pessoa. Aí tem outro tipo de citação, tem a citação pelo oficial de justiça, que aí o próprio oficial de justiça vai até o lugar para fazer a citação. Por exemplo, imagina que ele avise o condomínio para o condomínio não receber cartas. Aí chega no condomínio e não recebe o Correios, a carta do Correios. Aí vai o pessoal de justiça, o oficial de justiça pessoalmente, entendeu? E outra coisa, dá para fazer citação até por WhatsApp. Os tribunais, isso é algo muito novo que está acontecendo agora no direito, que os tribunais já estão aceitando citação por WhatsApp, né? Mas tem que ficar o vizinho, ali, a pessoa tem que confirmar que recebeu, tem que ficar azulzinho. Então, aí imagina que nem por WhatsApp estão conseguindo citar ele, que vamos supor que não tem confirmação de leitura no WhatsApp dele, ele não responde confirmando o recebimento, ele bloqueia o número que manda para ele. Existe um negócio que chama citação por hora marcada, citação por hora certa. Como que é a citação por hora certa? Tipo assim, o oficial de justiça, imagina o condomínio onde ele mora, né? O oficial de justiça vai até a casa da pessoa para fazer a citação. Aí chega lá, não encontra a pessoa. Aí o oficial de justiça deixa um recado, escreve lá e deixa o recado lá. Vamos supor que deixa o recado embaixo da porta, dizendo que no dia tal, a hora tal, ele, oficial de justiça, vai voltar naquele endereço para fazer uma citação. E aí, o que acontece? Né, o oficial de justiça vai embora e tal. No dia marcado, por isso que chama citação por hora marcada. Aí, no dia, esse oficial de justiça vai até o endereço. Aí, vamos supor que o oficial de justiça chegue no endereço e, se encontrar a pessoa lá, ok, vai fazer a citação. Mas vamos supor que não encontre a pessoa lá. O que o oficial de justiça vai fazer? Ele vai voltar para casa sem citar a pessoa? Não. Ele vai citar qualquer outra pessoa que estiver naquele endereço, naquele momento, e essa citação vai ser como se estivesse citando a própria pessoa, entendeu? E se não tiver ninguém na residência nesse momento? Ele vai citar quem estiver ali. Vai citar o vizinho, vai citar quem estiver ali, entendeu? E essa citação vai ser válida. Essa é uma citação por hora marcada. E tem ainda a última possibilidade de citação, que eu estou falando e estou lembrando. Eu não escrevi roteiro, eu coloquei a câmera, então assim, vai ter muita coisa que eu não vou falar, talvez vai ter algum assunto que vocês queiram que eu aborde, talvez eu não fale, porque é muito corrido para mim, pessoal. Aí, assim, eu não tenho tempo de fazer roteiro. Então, assim, se tem alguma coisa que eu não falei, deixem nos comentários que talvez eu faça outro vídeo falando. Mas, enfim, tem a outra citação, que é a última possibilidade que tem quando a gente já esgota todas as possibilidades de citação, que é a citação por edital, que é o seguinte: imagina que esgotou todas as possibilidades, fez tudo que tinha para fazer, tem 2 anos que está tentando citar a pessoa, porque é o seguinte, enquanto não cita a pessoa, o processo não anda. Eu já vi processo que estava parado há 2 anos só tentando citar. E aí o advogado da pessoa que está tentando citar, ele tem que se valer de todos os meios. Por exemplo, vale inclusive recorrer a Instagram, Facebook, rede social. E aí fica uma dica, que se você está correndo da justiça, tranque as suas redes sociais. Mas, enfim, essa citação por edital, ela funciona assim, esgotou todas as possibilidades, vamos supor que tem
tanto tempo, tem tempo X que está tentando citar a pessoa, não tem mais o que fazer, já fez tudo o que tinha para fazer. O que o juiz faz? Determina uma coisa que chama citação por edital. Que é isso, a pessoa ela é citada por edital. Sai o nome da pessoa no diário oficial, dizendo que fulano de tal deve responder aos autos de número tal, que correm no processo tal. Sai no diário oficial. Ninguém lê diário oficial, entendeu? Ninguém acompanha o diário oficial. Sai lá no diário oficial, dá o prazo, né, para a pessoa responder. Se a pessoa não responder naquele prazo, o processo vai continuar. Se a pessoa não responder, não aparecer no processo, é pior para a pessoa, entendeu? O processo continua sem a pessoa. E aí, no outro vídeo, talvez eu possa fazer um vídeo falando de o que acontece se uma pessoa for citada e não comparecer no processo. Aí é assunto para um outro vídeo que, se vocês quiserem, eu deixe aqui embaixo, que aí eu faço outro vídeo falando sobre isso, porque é um assunto extenso. Mas com o Yanni, eu expliquei tudo isso para vocês verem que não adianta ele correr da citação, não adianta. Se estiver correndo do aviso de recebimento dos Correios, vai oficial de justiça pessoalmente, vai oficial de justiça por hora marcada, vai a citação por WhatsApp, vai, e em último caso, vai a citação por edital. Que a citação por edital é pior para a pessoa, porque aí a pessoa não vai tomar conhecimento mesmo, o processo vai correr sem a pessoa se defender. Se a pessoa não se defender no processo, tudo aquilo que o autor está alegando é tomado como verdadeiro no processo, é pior para a pessoa, entendeu? Então não tem muito ele fugir disso. Só que eles têm que tomar cuidado, que é o seguinte, tudo isso que eu expliquei é em relação à citação, porque é diferente. Citação é uma coisa, intimação é outra coisa. A citação é para dar conhecimento para a pessoa que tem um processo correndo contra ela. A citação ocorre uma vez no processo. A citação é dar conhecimento, informar formalmente a pessoa que tem um processo correndo contra ela. Depois que essa pessoa é citada, ela não vai mais ser citada, ela vai ser intimada. A intimada é dar andamento no processo. Dar andamento no processo, cumprir atos processuais, entendeu? A citação é para dar conhecimento para a pessoa que a pessoa tem um processo correndo contra ela. A intimação é para dar, para chamar a pessoa para fazer alguma coisa no processo, para realizar algum pagamento, para fazer alguma determinação que o juiz fez ali. Enfim, no final são coisas diferentes. Mas, em termos práticos, muito do que eu disse se aplica tanto à citação quanto à intimação, entendeu? Eu só deixei essa diferença porque aqui é um canal jurídico, então não vou só falar as coisas assim, tem que falar e explicar, entendeu? Então, o Yanni tem esses processos correndo contra ele. Então, espero ter respondido a pergunta, né? O que acontece, como é a questão da citação e a questão da intimação, se ele não for encontrado, se ele não responder, vai ser pior para ele, entendeu? Vai ser pior para ele, porque o processo vai correr sem ele se defender e ele basicamente vai levar a culpa, entendeu? Vai ser isso que vai acontecer. Então, ele correr é pior, não adianta ele correr, entendeu? O máximo que dá para fazer é ele protelar. Protelar, ele vai enrolando, mas mais cedo ou mais tarde ele vai ser citado ou vai ser intimado, entendeu? Isso daí não tem muito para onde correr. Ainda mais que ele é uma pessoa pública, então não tem para onde correr. Deixa eu pegar outro tema aqui. Eu escrevi assim: Yanni prejudicou Raluca na internet, pois colocou Raluca no olho do furacão. O Raluca perdeu o Instagram. É verdade, porque o Yanni, né, se ele arquitetou tudo isso, o Raluca perdeu uma conta no Instagram por causa dessa história toda. Então, será que, se a gente considerar, se o Yanni realmente assumir que é o responsável por toda essa história, então ele é culpado pelo Raluca ter perdido o Instagram dele, e também é culpado por muita coisa, porque o Raluca, se tivesse parado essa história lá atrás, talvez isso não tivesse ficado tão grande. Mas
o Yanni veio, né, se a gente considerar que ele realmente estava por trás de tudo, ele veio fazendo dossiê 1, dossiê 2, dossiê 3, e aí só vai colocando lenha na fogueira, e quem ficou no olho do furacão foi o Raluca. Quem vai sofrer as consequências aí, além do Yanni, o Raluca, que já está sofrendo, já tem processo correndo contra ele. Fora que fica a imagem do Raluca maculada aí para sempre na internet, né? Vai passar 5 anos, 10 anos, 20 anos e as pessoas na internet ainda vão lembrar do caso Raluca, entendeu? Talvez, se não tivesse Yanni na história fomentando o assunto ali por trás, talvez se lá atrás o Raluca tivesse visto e reconhecido o erro, e talvez a história não tivesse ficado tão grande. Mas se a gente considerar que tinha o Yanni por trás, cuja intenção era fazer o dossiê parte 3 para expor o Jean L., percebe o quanto que isso é errado? Isso só expôs o Raluca, só fez com que o Raluca cometesse mais crimes, só expôs negativamente a Thaís, o namorado da Thaís, trouxe visibilidade negativa para todo mundo envolvido nessa história, e a pessoa que era o alvo deles não foi atingida negativamente, que foi o Jean L. Qual o prejuízo que o Jean L efetivamente teve? A imagem dele, né, pode ter ficado abalada, a honra subjetiva dele pode ter ficado abalada, a questão do dano moral, mas ele inclusive conseguiu ganhar dinheiro com isso tudo. Inclusive, esse último vídeo que o GL fez, ele vai doar, né, o dinheiro que ele conseguiu ali na monetização para uma instituição filantrópica. Eu achei isso muito digno. E tinha até esquecido de falar no vídeo anterior e estou falando nesse vídeo. Mas ele vai doar todo o valor arrecadado com o último vídeo para uma instituição filantrópica. Então, isso merece um ponto, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: todo mundo que o Yanni que esteve do lado do Yanni nessa história, saiu manchado. Todo mundo saiu manchado. E o alvo deles mesmo, que era o Jean L., não saiu tão manchado assim, socialmente falando, não saiu manchado, não teve um prejuízo social da forma que o Raluca e Yanni e companhia teve, entendeu? Coitada da Thaís, do namorado da Thaís, que estão aí sendo expostos, né? O namorado da Thaís, coitado, sendo chamado de tudo quanto é nome. Foi uma exposição muito ruim na minha visão, foi um tiro pela culatra que o Yanni deu, entendeu? E aí fica o exemplo de como não querer resolver as coisas na internet. Se o Yanni tinha tudo o que ele supostamente tinha para apresentar, ele não deveria ter feito na internet, ele deveria ter feito na delegacia, entendeu? Então, por que ele não sentou com o Raluca, com a Thaís e o namorado da Thaís e não falou, vamos todos na delegacia? Mas não, ele sentou e supostamente, se ele realmente está por trás dos vídeos, ele falou que vamos fazer um vídeo e vamos expor na internet. Isso por si só já é a difamação. Estão difamando a figura do Jean L., entendeu? Fora todos os outros crimes aí que foram imputados a ele, que eu disse no react anterior que eu falei o seguinte, que quem produziu aquele vídeo do Raluca parte 3, se não conseguir provar tudo que está naquele vídeo, está muito implicado, legalmente falando. Porque ali tem acusações muito sérias. Eu falei isso no vídeo, entendeu? E eu trago esse assunto de novo para mostrar isso, que as acusações ali são muito graves, e a partir do momento que o Yanni ele toma a frente dizendo que eu estava por trás de tudo, ele assume a responsabilidade por isso. E eu acho uma pena, assim, que se isso realmente aconteceu, eu acho uma pena que o Raluca tenha confiado nele para isso, a Thaís e o namorado dela. Talvez eles tenham ido na boa índole, talvez até o próprio Yanni tenha tido a boa índole, né? A boa vontade de fazer isso, mas não foi o melhor caminho. A internet nunca é o melhor caminho para se resolver as coisas, para fazer exposed,
entendeu? O melhor caminho é o judiciário, tem meios legais para isso. Eu sempre falo isso. O judiciário tem meios legais, só que as pessoas querem resolver tudo na internet e nem tudo é sobre ganhar dinheiro com os vídeos, entendeu? Porque a reputação de todas essas pessoas fica abalada, porque perdeu o Instagram, perdeu não sei quantos Instagram, perdeu não sei quantos seguidores. E quanto tempo vai demorar para que a reputação de todas essas pessoas envolvidas e que ficaram manchadas não seja reconstruída, entendeu? Então, o meu pensamento é assim, que se o Yanni arquitetou tudo isso, nossa, ele arquitetou muito mal, porque só expôs uma exposição muito negativa, muito ruim, e até certo ponto, dependendo da análise que a gente fizer e dependendo do que for apurado pela justiça, talvez até uma exposição criminosa ali, entendeu? Então, assim, eu acho muito complicado. É, Na minha opinião, se o Yanni tivesse assessorado por advogados, o advogado não ia deixar fazer aquele vídeo 3, não. E nem os demais vídeos, porque ali é só uma chuva de injúria que o Raluca profere o tempo todo. Eu já esgotei esse assunto nos reacts que eu fiz anteriores. Mas, enfim, algo mais que eu anotei aqui. Eu fiz uma anotação aqui do Raluca cantando parabéns, porque isso não sai da minha cabeça, o Raluca cantando parabéns, e eu fico imaginando o juiz batendo martelo na cabeça de uma pessoa. Eu fico imaginando isso. Isso ficou na minha cabeça, é muito bizarro, muito bizarro. E aí fiz uma audiência presencial outro dia, e eu fiquei pensando, imagina um juiz batendo martelo na cabeça da pessoa. Mas o juiz nem usa martelo, assim, o juiz não tem martelo, pessoal, isso é coisa de filme, o juiz não fica lá com martelo, isso é coisa de filme, mas eu fiquei com isso na cabeça, coisa boba, mas o Raluca cantando parabéns ficou na minha cabeça, e eu imaginando o juiz pegando o martelo e batendo em cima do réu, na cabeça do réu, na cabeça do autor. Ai, meu Deus do céu. Bom, e aí outra anotação que eu fiz aqui Yanni, né? Ali, o Yanni com a Tiesa, sem comentários, né? Sem comentários, isso é incontroverso, porque o próprio Yanni diz que fez de propósito, que sabia que estava errado. Na introdução do Raluca, parte 3, ele diz, né, que fez aquilo de propósito, porque ele sabia que estava errado, mas precisava cravar um alvo nas suas costas para chamar atenção. Então, ele sabe que o que ele fez é errado, e não só é errado, como é transfobia, né? É transfobia e é crime no Brasil desde 2019, que é crime, homofobia, transfobia, é crime. Por equiparação, o STF não tem uma legislação específica, não tem um artigo específico que fale sobre a homofobia, a transfobia, mas o STF ele equiparou o crime de racismo à transfobia, entendeu? Ele equiparou a transfobia e a homofobia ao crime de racismo, entendeu? Foi uma interpretação analógica que o STF fez para conseguir pegar essas condutas, né, que não tinha lei tratando sobre isso, e conseguir punir, né, como forma que o STF encontrou de punir as pessoas ali. Aí entra uma grande discussão jurídica, se o STF pode, se não pode criar lei, mas isso é uma discussão que fica para os juristas, entendeu? Mas crime, o mais importante é que é crime, tá? Transfobia, homofobia é crime desde 2019 e, aparentemente, o Yanni cometeu esse tipo de crime, entendeu? Não sei se a Tiesa vai buscar os meios legais para isso, seja a via criminal, seja a via civil, né, buscando reparação por danos morais, eu não sei. Mas ele com certeza cometeu ali, pelos ataques que ele fez a ela, e foram ataques pesados, né, que ele fez para ela, assim, até fica a minha solidariedade a Tiesa, né, porque eu vi uns vídeos dela e dá gosto de ouvir ela falando, assim, ela fala muito bem, ela explica muito bem, e assim, não dá para entender, né? O Yanni disse que foi para chamar atenção, mas
Existem outras formas de chamar atenção para uma causa que não seja cometendo crimes, né? Que não seja ofendendo, degradando as pessoas, mas fica aí essa triste situação que, além de triste, é crime. Bom, outro ponto que eu anotei aqui é Iane e Thaís que não apresentaram as provas, né? Isso daqui é o que eu já disse, que eles vão ter que provar, pessoal, assim, vão ter que provar o que está naquele vídeo, porque senão eles estão muito sérios, assim, legalmente falando. O Yanni já tem 16 processos, 15 processos correndo contra ele, né? Isso é público, está lá no Jus Brasil, todo mundo sabe disso. Ele já tem aquele monte de processo correndo contra ele. Aí alguém me perguntou assim: ah, Dalis, mas ele já tem esse monte de processo. Como ele já tem vários processos correndo contra ele, nesse caso do Jean L, pode ter um peso, pode pesar, esses processos podem dar um peso nesse caso do Jean L, porque mostra uma conduta reiterada. Na minha visão, não, porque cada processo é um processo, cada caso é um caso. O juiz, a não ser que seja a mesma conduta. Se for a mesma conduta, ali se a pessoa fez a mesma coisa, sofre um processo. Depois ela faz a mesma coisa e sofre um processo. Depois ela faz a mesma coisa e sofre outro processo. A pessoa não corrige, aí sim pode ter um peso, porque qual que é um dos objetivos do dano moral? Um dos objetivos do dano moral é a punição, né? A capacidade punitiva é punir o agente daquela transgressão que foi feita e para coibir que aquele ato se repita. Então, se a pessoa está fazendo repetidamente aquele ato na qual ele já foi condenado anteriormente por dano moral, é porque aquela condenação não está valendo do seu objetivo, que é coibir a reiteração da conduta. Então, nesse caso, pode ter um peso quando são as mesmas condutas reiteradas. Nos processos que eu leio, são casos diferentes. Tem ali danos morais, tem danos materiais, tem alguns processos que estão em cumprimento de sentença, que são valores que ele vai ter que pagar ali para o fulano, ciclano, mas na minha visão não vai ter um peso maior contra esse do Jean L, não vão atribuir um peso nesse caso do processo do Jean L, porque pelo menos no que eu vi, esse caso do Jean L é o primeiro, assim, é o único, ele só tem esse parecido, assim, de agressão na internet, dessa situação toda, eu só vi esse do Jean L. Eu não acho que é uma conduta reiterada, porque se ele tiver um processo anterior, aí talvez dê para a gente discutir, entendeu? A questão do dano moral até maior, né? Porque se o juiz arbitra um dano moral em 10 mil, por exemplo, e a gente continua praticando a conduta, é porque 10 mil tá pouco, aí vai aumentar esse valor de dano moral, entendeu? Mas, enfim, vamos ver o que mais eu anotei. A questão da homofobia, da transfobia que eu falei, e aqui tem algo que é o seguinte, pessoal, vamos lá. No pouquinho que eu olhei aqui, eu já vi muitas coisas não muito corretas sendo faladas sobre isso, e várias pessoas me perguntaram sobre isso nos comentários, que é em relação a... Porque é o seguinte, o Yanni, ele disse que se o Jean L provasse que era inocente, ele daria 200 mil para o Jean L e metade da sua agência, né? Aí vem muita gente na internet, até no YouTube mesmo, dizendo: Yanni, agora você vai ter que cumprir sua promessa. Aí muita gente citando o artigo 854 do Código Civil. Aí vamos falar sobre isso, que é o seguinte. Quando a gente fala do artigo 854 do Código Civil, a gente fala da promessa de recompensa. O que é a promessa de recompensa? É o seguinte:
Imagina que João tem um cachorro e perde esse cachorro. Aí João publica um anúncio dizendo que perdeu o cachorro, se alguém encontrar esse cachorro, vai dar R$ 10.000. E Maria encontra esse cachorro. João, por esse artigo 854 do Código Civil, João se torna obrigado a cumprir, a pagar os 10 mil para Maria, entendeu? Então, vamos ler o artigo para ficar mais claro? Eu estava até com ele aqui, ó, que aí eu vou lendo e vou explicando. Porque eu vi muita coisa errada, o pessoal falando muita coisa errada sobre isso. Que aí eu vou explicar. Esse daqui já está velho, todo riscado. Esse é o Vadimeco, que é um livro de lei que muda todo ano e está todo rabiscado, cheio de anotação. Artigo 854 do Código Civil. O artigo 854, ele fala assim, ó, aquele que, por anúncio público, se comprometer a recompensar, gratificar a quem preencha certa condição ou desempenhe certo serviço, contrai obrigação de cumprir o prometido. Então, aqui está basicamente, quem é que promete alguma coisa, estabelecendo condições para essa recompensa, e se essas condições forem cumpridas, a pessoa que prometeu, o promitente, se fica obrigado a cumprir aquela promessa, entendeu? Basicamente é isso. É o exemplo que eu dei um outro exemplo, o João tem uma grama ali na casa dele, a grama está muito alta, aí ele publica um anúncio dizendo, quem cortar a minha grama, eu vou recompensar em R$ 5.000. Aí a pessoa que for cortar a grama, ele é obrigado a pagar, entendeu? Esses R$ 5.000. Isso é promessa de recompensa. E aí eu vi muita gente invocando esse artigo para dizer que o Jean tem, o Iane tem que pagar o Jean o que ele prometeu pro Iane. Não, o Iane tem que pagar para o Jean o que foi prometido, né? Vi várias pessoas, inclusive no YouTube, usando esse artigo para fundamentar. Aí até nos comentários alguém me perguntou. A minha opinião sobre isso é o seguinte, quando a gente lê esse artigo aqui está falando alguém que preenche certa condição, desempenhe certo serviço, contrai obrigação de cumprir o prometido. Eu não sei, eu fico na dúvida se esse artigo se encaixa ali na promessa, porque a promessa do Yannis, ela foi dirigida especificamente para o Jean L, né? O Yannis, ele se dirige diretamente para o Jean L. Ele não faz uma promessa genérica. Ele não diz quem provar que o Jean L é inocente vai ganhar 200 mil da minha conta e metade da minha agência. Ele não faz essa promessa generalizada. Ele faz uma promessa dirigida diretamente para o Jean L. Se ele fizesse uma promessa ali generalizada, quem provar que o Jean L é inocente vai ganhar 200 mil reais, metade da minha agência. Só que ele não faz essa promessa genérica. Se fosse o caso, aí sem dúvida eu enquadraria aqui nesse artigo 854. Só que como ele dirige essa promessa diretamente para o Jean L, eu fico na dúvida, porque assim, quando a gente lê esse artigo ele faz remissão lá para o artigo 427 do Código Civil, que aí eu estava trabalhando com esse artigo outro dia, que é o seguinte, eu não vou ler porque senão tem que explicar um monte de coisa. Só que o artigo 427 e até o artigo 425, eu até fiz algumas observações aqui, o artigo 425, ele vai falar do contrato atípico.
O que é o contrato atípico? É aquele contrato que a lei não prevê forma, é aquele contrato que não está regulamentado pela lei, porque existem vários contratos que são regulamentados pela lei. Tem contrato que não está previsto na lei e é chamado de contrato atípico, artigo 425 do Código Civil. Esse artigo, ele é válido se ele preencher todas as condições ali, se for um agente capaz, se a vontade for manifesta ali, a legitimidade da vontade, se preencher os requisitos, vai ser válido esse contrato atípico, mesmo que seja um contrato só de boca, entendeu? Então, como o Jean L. dirigiu especificamente para o Jean L, como o Yannis se dirigiu diretamente para o Jean L, fazendo essa promessa, eu fico na dúvida, talvez a gente possa enxergar aí um contrato atípico, porque é o seguinte, existe um negócio que chama oblação. Parece difícil, mas é muito fácil. Oblação é um momento do contrato em que ocorre o acordo de vontade entre as partes. É um momento anterior à pessoa ir lá e assinar o contrato. Porque tem pessoas que acham que o contrato só é válido quando vai lá e assina, e não é. O contrato ele é válido a partir da oblação. O que é a oblação? Quando eu faço uma proposta para você e você aceita a proposta. No momento que você aceita a proposta, ocorreu a oblação. Ainda não foi assinado nenhum documento, o contrato não foi assinado, mas a vontade das duas pessoas foi manifestada. E a vontade das duas pessoas se converge para o mesmo objetivo. Então, isso é oblação. Oblação é quando uma pessoa faz uma promessa e a outra pessoa aceita, no momento imediato em que acontece essa aceitação da outra pessoa, ocorreu a oblação. A partir da oblação, o contrato já é válido, entendeu? Então, aí talvez a gente esteja falando de um contrato, talvez aí seja a partir do momento que o Yannis ele vira para o Jean L e fala assim: Jean, prova que você é inocente, eu te dar 200 mil e metade da minha agência de TikTok. Se o Jean L aceita essa proposta, eu não sei se o Jean L aceitou. Eu não sei, me digam aí nos comentários se o Jean L aceitou. Porque se o Jean L aceitou, expressamente, se o Jean L aceitou de alguma forma essa proposta que o Yannis fez, aconteceu a oblação. Entendeu? Aconteceu a oblação, que aí a gente está falando aí do pré-contrato. O pré-contrato, que seria o contrato atípico, que é o contrato que não tem previsão legal. Pode ser, inclusive, o contrato verbal, entendeu? Os dois ali, a partir do momento que o Yannis faz a proposta, o GL aceita a proposta, aconteceu a oblação, daí para frente a gente já fala em contrato. Dalisson, mas não foi assinado nada. Não precisa estar assinado contrato atípico, artigo 425 do Código Civil, contrato de boca, entendeu? Então, assim, na minha visão, eu fico na dúvida, eu vi muitas pessoas usando o artigo 854 para fundamentar, porque agora o Yannis vai ter que pagar pro Jean L, porque o artigo 854 fala assim, assado. Aí eu fico na dúvida, é uma questão interpretativa, né? Sabe como que fica essa questão? Levar para o juiz. Eu acho que o Jean L nem vai se dar o trabalho disso. Mas se o Jean L quisesse, né? Porque assim, a gente tem que pegar uma coisa também que é o seguinte, o Jean L a questão das imagens das câmeras, né? O Yannis diz que se o Jean L apresentasse as imagens das câmeras, depois eu vi, e parece que não foi o Jean L que disse que tinha imagem das câmeras, foram outras pessoas que disseram. O Jean L em nenhum momento disse, eu tenho as imagens das câmeras, né? Foram outras pessoas que falaram. Então, talvez aí a gente tenha um outro ponto, que é o seguinte, se eu não me engano, a promessa do Yannis é no sentido de que o GL apresente as imagens das câmeras,
que supostamente ele tinha dito que tinha. Mas se o Jean nunca disse que tinha imagem das câmeras, isso descaracteriza tudo isso que eu falei. Na minha visão, descaracteriza tanto o pré-contrato, a oblação que eu expliquei, quanto o artigo 854, porque aí é mais um vício, porque um acha que o outro falou e o outro não falou, aí talvez não tenha um acordo de vontades, que é um dos requisitos para o contrato válido, entendeu? Então, eu não sei. Talvez, talvez se a gente forçar a barra, a gente aqui cabe uma discussão jurídica, assim, que dá para ir embora. Mas se você pegar ali o artigo 854 que eu li, deixa eu ler de novo o artigo. O artigo 854. Aquele que por anúncios públicos se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenhe certo serviço, contrai a obrigação de cumprir o prometido. Se o Jael nunca disse que tinha as imagens das câmeras, né? Mas talvez, eventualmente, apresentando as imagens das câmeras, considerando que a promessa de recompensa do artigo 854 é uma vontade, é um unilateral, só depende da vontade do promitente, que é o Iane, só depende da vontade dele, é ele que está fazendo a promessa, entendeu? Então, se o Jael apresentasse tais imagens, mesmo que não tivesse dito, talvez aí desse para ele exigir essa questão aí, exigir o que foi prometido a ele, entendeu? Agora, quando a gente fala do artigo 427, 425, a gente está falando de acordo de vontade, aí teria que ter a vontade dos dois. E aí eu não sei se o GL aceitou ou se não aceitou a proposta que o Yannis fez. Porque se ele aceitou, e se os dois chegaram nesse acordo, a gente está falando da oblação do artigo 427. Se o GL não falou nada a respeito disso, se o GL não se manifestou sobre isso, e se a gente considerar que talvez esse artigo possa ser aplicado aí, porque é dirigido diretamente para o GAL, talvez cabe o artigo 854. É uma discussão jurídica que vale até a pena isso ser levado para o judiciário para ver como que vai ser discutido. Porque aí um advogado teria que argumentar, o outro advogado teria que contra-argumentar, e aí teria que convencer o juiz ia dar a sua palavra final. Vocês percebem? É isso que eu estou tentando trazer nesse canal. Vocês percebem como que ocorrem tantas essas brigas aí na internet e as pessoas ficam falando um monte de abobrinha sem saber o que está falando? Percebe que eu vi um monte de gente usando o artigo 854 com a certeza de que o Jean-L ia ter que o Ian ia ter que pagar ele, mas percebe que não é tão simples assim? É uma questão interpretativa. E isso que eu acabei de fazer aqui, lembra que eu falei que não tem roteiro? Eu acabei de pegar o VAD e ler aqui e interpretar para vocês. É assim que funciona o direito. Não tem roteiro, não tem interpretação. E eu fiz toda essa interpretação aqui junto com vocês, mas se fosse outro advogado, talvez fizesse outra interpretação. Isso quer dizer que se isso for levado ao juízo, o juiz vai ter a sua própria interpretação. O direito é assim que funciona. Então, não é pegar artigo pronto no Jus Brasil, pegar artigo pronto na internet e achar que é assim, porque não é assim. Porque quando você faz essa leitura aqui inicial do artigo 854, parece que é um caso que se amolda ali certinho a essa situação, e para mim não é. Porque aqui esse artigo ele não se refere a uma pessoa específica. Não é um acordo específico entre duas vontades. Aqui é um acordo, o artigo 854. É entre uma pessoa que está oferecendo e alguém, um sujeito indeterminado, que pode preencher aquele requisito. Quando a gente fala de pessoas específicas, tanto a pessoa que está prometendo quanto a pessoa que está recebendo a promessa, a gente talvez não esteja falando do 854, mas a gente talvez esteja falando de uma das modalidades dos contratos.
E aí de contrato a gente pode ver um monte de contrato, e pode ser inclusive o contrato atípico que eu acabei de falar e explicar para vocês. O contrato atípico é aquele que não é regulamentado por lei. Eu estou deixando isso claro porque talvez alguém fale, mas contrato de internet é válido? É válido. Um contrato feito no vídeo é válido? É válido. Contrato atípico, o artigo 425 do Código Civil. Se preencher os requisitos dos contratos, é válido sim, entendeu? E aí entra a questão da oblação, que eu falei, que é no momento, quando alguém te fizer uma promessa, e se você aceitar essa promessa imediatamente, e depois aquela pessoa mudar de ideia, se você tiver meios de provar que a pessoa fez a promessa para você e você aceitou, e depois se a pessoa que mudou de ideia, se você tem meio de provar isso, mesmo que o contrato não tenha sido assinado, você pode buscar os seus direitos. Não, eu não estou dizendo que você vai ganhar. Eu estou dizendo que você pode buscar os seus direitos porque eventualmente o juiz vai analisar e eventualmente você consiga que aquele contrato seja efetivado, entendeu? Porque o contrato ele é válido a partir da oblação. A oblação é o acordo, é a aceitação da outra pessoa. Eu prometo e você aceita. A partir do momento que você aceitou, aconteceu a oblação, logo o contrato é válido daí para frente. E não a partir do momento que as partes assinarem os papéis. É assim que funciona, entendeu? Então, essa explanação toda para mostrar para vocês que essa questão envolvendo a aposta que o Yannis fez para o Gianelli não é tão simples assim. Não vai ser porque você vai pegar o print do artigo 854, vai transcrever ali, que pronto, está resolvido. Não é assim. E se o Gianelli quiser correr atrás aí de realmente buscar isso aí, ele vai ter que ir em juízo, levar o processo em conhecimento, fazer toda essa discussão que eu acabei de fazer perante o juiz, e no final o juiz vai decidir, entendeu? E depois, com a decisão do juiz, numa eventual decisão favorável para o Jean, seja por um artigo, seja por outro artigo, ou por outra coisa, aí entra uma outra fase processual que chama cumprimento de sentença, que é porque uma coisa é ganhar o processo, outra coisa é ganhar o dinheiro do processo, é receber. Uma coisa é ganhar o processo, outra coisa é receber. Não é porque a pessoa ganhou o processo que a pessoa vai receber. Às vezes, receber é mais difícil do que ganhar o processo. Por isso que muita gente ganha o processo e, eu ganhei o processo e não recebi até hoje. Porque receber é mais difícil, as pessoas fogem para não pagar, entendeu? Infelizmente acontece. Mas tudo isso que eu falei é para explicar. Comentem nos comentários, pessoal, se vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque tem hora que eu acho que eu trago coisas tão técnicas que eu não sei se eu estou conseguindo traduzir para uma linguagem simples, né? Se estou conseguindo colocar uma explicação aqui que fique boa para vocês. Me digam nos comentários o que vocês acham da forma que eu estou explicando tudo isso aqui para vocês. Bom, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa que eu anotei. Sobre a citação do Yanni, eu falei, né? Expliquei a diferença de citação, intimação. Eu acho que era isso, pessoal. Eu acho que foram esses pontos que eu anotei para falar para vocês. Na minha visão, o Yanni está assim, muito errado só pelo fato dele sair xingando todo mundo na internet. Não é assim que resolve. Isso só contribui para ele fomentar discurso de ódio, fomentar haters contra outras pessoas. E acho que ele deveria colocar a mão na consciência que até hoje as atitudes dele já prejudicou o Haluca, porque trouxe uma super exposição ao Haluca. Que se por um lado o Haluca errou começando essa história, o Yanni errou mais ainda, dando super exposição para isso, entendeu? Isso trouxe uma visibilidade horrível para Thaís e para o namorado dela. Nem precisa dizer, né? Todo mundo entende o que eu quero dizer. A moça que está sendo taxada,
o rapaz está sendo taxado disso, daquilo. É, pessoas, essa lista que eu li de pessoas que o Yanni está xingando aí, essa lista com certeza é bem maior, eu não vi todo mundo. Aí o Yannis já perdeu o Instagram, não sei se perdeu o TikTok, o Raluca já perdeu o Instagram por causa dessa situação toda, a Thaís está sendo xingada por causa dessa situação toda. Tudo bem que já estava sendo xingada antes, mas eu acho que depois do vídeo 3 deve ter ficado pior. O namorado dela, depois do vídeo 3, eu imagino que coitado, entendeu? Então, o vídeo 3 só serviu para colocar todas essas pessoas no fogo. Aí pergunto, como que tá o Jean? Tá tranquilo. Ele que era o alvo, tá tranquilo. Entendeu? Então, o tiro aí foi no próprio pé. Para mim, ele deu um tiro no próprio pé. E no pé das demais pessoas, entendeu? Num vídeo aqui anterior, eu expliquei até sobre o processo, porque o Jean entrou com processo contra o Yannis, né? Aí no vídeo aqui eu olhei o processo, expliquei o processo, aquilo que eu podia explicar, né? Eu não posso falar tudo, não posso mostrar o processo. Mas o que eu podia, eu expliquei e mostrei o processo ali. Aí no processo, o Jean está pedindo que as contas do Yannis sejam bloqueadas, para o Yannis parar de falar mal do, do Jean, né? O advogado sustenta que o Yannis usa suas redes sociais basicamente para caluniar, injuriar, difamar e promover o discurso de ódio contra o Jean. Então, o advogado está pedindo como medida provisória, em sede de tutela de urgência, não vou explicar agora, porque eu expliquei no vídeo anterior, é um vídeo bem curtinho, então se você voltar aqui, você vai ver que um vídeo de 20 minutinhos eu expliquei, analisei o processo, expliquei a tutela provisória que está sendo pedida, o pedido principal, né, expliquei tudo ali, a questão do dano moral, expliquei tudo. Então, o que o advogado está pedindo aí? Que o Yannis não possa mais proferir o nome do Jean, que as redes sociais do Yannis sejam bloqueadas, ou então que as plataformas removam os conteúdos difamatórios, aí, os conteúdos publicados contra o Jean das suas plataformas. E aí, eu vou encerrar esse vídeo falando o que eu disse no vídeo anterior, que é o seguinte: vale a pena, se você está acompanhando essa treta toda, vale a pena você ficar atento para ver como que o Yannis vai se comportar nos próximos dias. Se vai sumir post da conta dele, se os xingamentos vão desaparecer, se a conta dele vai continuar ativa, se ele vai parar de falar o nome do Jean, porque se a conta dele for suspensa, se os vídeos do YouTube sumirem, se o dossiê Raluca parte 3 sumir do YouTube, se os xingamentos ali sumirem do Twitter dele, você já sabe que isso é porque o juiz acatou o que o Jean está pedindo dentro do processo, que eu expliquei no vídeo anterior, entendeu? Então, vale a pena ficar de olho se você está acompanhando essa treta toda. Eu acho que era isso. Com certeza eu não esgotei o assunto. Com certeza tem alguma coisa que eu não falei. Então, deixa nos comentários que eu posso fazer outro vídeo falando sobre isso. Mas eu acho que é isso, pessoal. Se inscrevam no meu canal e comenta e compartilha, porque eu sempre falo isso, porque se vocês quiserem, eu posso trazer mais explicações jurídicas. Eu estou preparando vários vídeos para explicar de forma jurídica esses acontecimentos que estão na mídia, para trazer de uma forma jurídica, explicando da forma que eu estou fazendo aqui. Não só dizer o que pode acontecer, mas explicar o que é e como funciona, de uma forma que vocês entendam. Porque a gente vê todas essas tretas acontecendo na internet, eu acho que se as pessoas tivessem melhores noções jurídicas, elas pensariam 2 vezes antes de fazer muita coisa que é feita na internet. A internet não é terra de ninguém, tá? De 2012, a gente tem a Lei Caroline Dickmann, que estabelece os crimes cibernéticos. De 2014, a gente tem o Marco Civil da Internet,
que foi a primeira lei do mundo que tratou da questão da privacidade das pessoas nas redes. O Brasil foi pioneiro nisso. E a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados de 2018, e agora está em discussão o projeto das PL das fake news, né? Não tenho opinião sobre a PL das fake news, se vocês quiserem posso falar, mas a gente tem a Lei Caroline Dickmann, tem o Marco Civil da Internet e tem a LGPD, para você ver que a internet não é terra de ninguém. Acontece que esse assunto ele está sendo fomentado agora, né? Tá sendo muito discutido agora. Então, assim, as jurisprudências, os julgamentos dos tribunais estão cada vez mais olhando para o que acontece na internet. Então, a internet não é terra de ninguém. Tá cada vez o judiciário está tomando ciência cada vez mais e está aprendendo a lidar com essas coisas que acontecem na internet. Não era assim. Agora está sendo, felizmente está sendo. O judiciário está aprendendo a lidar com os crimes da internet. E é bom que seja assim. Então, fica aí o aprendizado. Aprendemos com o Yanni como não fazer um dossiê, não repita tais condutas. Aprendemos, vimos ao vivo o que não fazer na internet, não xingar, não cometer os crimes de honra, os crimes contra a honra. E acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se gostaram e se querem que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo. E deixem perguntas, porque eu vou passar a fazer lives respondendo as perguntas de vocês. Eu ainda não sei direito o dia, mas talvez toda sexta ou no sábado, vai ser no fim de semana. Mas aí eu vou fazer uma live que vocês vão poder mandar dúvidas e eu vou poder responder. Mas aí vocês têm que dizer se vocês vão assistir a live e se vocês vão perguntar, porque eu não vou fazer live sozinho para ficar moscando. Então comenta aí embaixo se vocês querem que eu faça live para tirar dúvidas, e eu estou preparando um vídeo também para responder as dúvidas que vocês me mandam no Instagram e para responder as dúvidas que vocês deixam nos comentários. Eu vou responder todo mundo, é porque eu realmente não dei conta, tá, de responder. Aí estou soltando esse vídeo do Yanni, mas eu estou trabalhando para responder as dúvidas de vocês no próximo vídeo, tá? Mas é isso, pessoal. Obrigado.